Bora. Bora! Bom, antes de começar, nós vamos só fazer um apanhadinho aqui, tá? De como nós vamos ter a nossa avaliação. Não fiquem pegando da internet que vocês estavam fazendo cagada, que nem na outra prova, tá? Então, nós vamos ter, da parte de bases, eu vou te dar a base para você me dar o nome. Aí você tem sempre que ver. E eu fiz uma coisa, eu coloquei as tabelinhas tudo na prova, tá? Coloquei tudo na prova para facilitar na hora de vocês procurarem. Só que tem que estudar, gente. Principalmente para aquela aula da semana passada, a aula de ânions, tem que estudar. Então aqui você tem que saber que na primeira você só coloca o nome do elemento, porque ele está na tabela dos fixos. Então você tem que estudar a tabela, não adianta você ter a tabela na mão. Não adianta você ter a tabela na mão que fica difícil de você trabalhar se você não estudou. Então aqui seria o hidróxido de bário. Deixa sempre uma tabelinha periódica perto. E aqui, como ele está na segunda tabelinha, você pode usar a nomenclatura colocando o NOx, que é aquela que você coloca o NOx. Ou você pode usar o ozoico. Ou você pode usar este aqui, hidróxido cúprico. Então, só para vocês terem uma noção. Tá. Então, aqui no segundo, pode escolher qualquer um, claro. Aí, de bases ainda, vou mudar a corzinha aqui, pegar uma outra corzinha. De bases, eu vou te dar um nome para você fazer a forma. Bases é bem fácil, porque só isso mesmo. Não sai disso. Então, eu dou lá hidróxido de alumínio. Se vocês estudarem direitinho, vocês não vão ter problemas. O que você vai procurar na tabela? O NOx do alumínio. O NOx do alumínio é 3. Então, a base fica AlOH3. Hidróxido ferroso. Então, você vai lá procurar na tabela e vai ver que o ferro pode ser 2 ou 3. O oso é 2, o 3 é íquo. Sempre menor é o oso. Então, bases vai ser isto aqui. Eu te dou a fórmula para você me dar o nome. Eu te dou o nome para fazer a fórmula. Beleza, gente? Tudo certo? Sim. E aí você vai ter as tabelinhas de ácido e base na prova. E a troca da terminação também. Bom, isso é bases. Querem dar um printzinho? Dê um printzinho. Antes a gente falar dos ânions. Belezinha? Belezinha, gente? Beleza. Já deram um printzinho aí? Bora. Os ânions. About os ânions. Nós vamos também ter o mesmo tipo de exercício. Ânions foi aquela aulinha extra que eu dei na aula passada.
Então, eu vou ter aquele exercício que eu te dou a fórmula do ânion. Não esqueça que o ânion sempre tem que voltar no ácido para fazer a troca da terminação. Ico vira o que mesmo, gente? 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 Ico vira ato. Oso vira. Se não estudaram ainda, não vão lembrar das coisas que a gente falou. Oso vira ito. Hídrico vira eto. Hídrico vira eto? Isso. Muito bem, Laurinha. Tem que estudar, gente. Vamos estudar, vamos aproveitar. Vocês estão tendo a matéria super aí resumidona para vocês, tá? Então aqui, para você fazer o nome do ânion, você primeiro tem que voltar no ácido. Como aqui é -1, a carga significa que ele tem um hidrogênio. Aí você vai no padrão e dá um nome no ácido. Não adianta pegar as tabelas que você vê aí na apostila e decorar. Não adianta isso. Tem que aprender a fazer assim. Então você vai lá no padrão, dá um nome no ácido. Ácido cloroso. Portanto, oso vira ito, ânion. Eu vou querer desse jeitinho na prova, para saber quem estudou ou não, senão não vou dar inteiro a resposta, não vou dar acerto inteiro. Quero desse jeitinho. Ânion, oso vira ito, clorito. Então tem que fazer todo o processinho bonitinho para mostrar para mim da onde você tirou. Br-, esses são os mais fáceis, quando não tem oxigênio. São os mais simples, porque quando não tem oxigênio, vocês já sabem que é tudo hídrico. E hídrico vira ito. Então vai lá, HBr é o ácido, portanto, ácido bromídrico. Todo hidrácido termina em hídrico. Então, bromídrico, hídrico vira ito. Não é ânion. Brometo. Então, essa é uma parte de ânion. Te dou a fórmula, você volta no ácido, dá o nome do ácido para trocar a terminação, fazer o nome do ânion. Vocês estudando isso legal, vocês vão saber fazer o sal. Tudo bem? Beleza, Glenn. Bom. Printzinho. E aí a outra parte é aquela que eu vou te dar o nome. Eu acho essa mais fácil, mas é o mesmo processo. Então eu ponho lá, ânion, meta,
metafosfato. Para você me dar a fórmula do ânion metafosfato. Então, aí eu vou querer a fórmula. Então, o mesmo processinho. Vai voltar no ácido para procurar no padrão a fórmula desse ácido. Então, ato veio de quem mesmo? Ato veio de Ico. Ico, então ácido metafosfórico. Lembra lá que o fósforo e o enxofre não fica sulfurato nem fosforato. Então, metafosfórico. Troquei a terminação. Agora eu vou no padrão. Que vocês já sabem usar melhor do que eu já. Para quem estudou bastante, que já caiu na prova. Então, você vai lá no padrão. Vai ver o padrão do fósforo, que é H3PO4. Vai lembrar da regrinha que meta perde uma água. Portanto, nosso ácido metafosfórico é HPO3. Tira o hidrogênio. Se ele tem um hidrogênio, PO3 menos 1. Vou pedir para vocês tomarem cuidado com os bi da vida, que essa é aquela última parte de ânion. Por exemplo, ânion bisulfato. Então, lembre lá daquela nomenclatura última que eu dei, onde eu falei que o bi é o mais importante, por causa do bicarbonato. Então, que é a nomenclatura dos ânions ácidos. Então, primeira coisa, volta no ácido. Ácido. Esse ácido aparece mais que o nome da gente. Ácido vira ico. Ácido sulfúrico, que é um ácido super importante, por isso ele cai bastante. Aí você vai no padrão. Ácido sulfúrico é o próprio padrão. H2SO4. Esse ácido, lembrem, pode formar dois ânions. O HSO4 menos 1 e o SO4 menos 2. O SO4 menos 2 seria o ânion sulfato. O ânion bisulfato é aquele que tem hidrogênio na forma. Então, quando aparecer o bi, fiquem espertos, que é o ânion que tem hidrogênio na fórmula ainda. Essa foi a última parte que eu dei de ânions. Tá? Então, é assim que vai cair. De base e de ânion. Certo? Aí vocês estudam durante a semana. E aí, qualquer dúvida, vocês perguntam para mim, algum que vocês não entenderam. Tá? Já deram um printzinho aí? Lembrar das exceções que eu vou cobrar. Então, por exemplo, aparece lá ânion, para a gente poder encerrar, fazer a aulinha de hoje.
ânion, que a aulinha de hoje é mais... Ô, Gled, esse você não vai passar resuminho também? Não, Pra estou prova? passando. Ah, Não, tá bom. porque você fala de resumo, de revisão? É, uma revisãozinha. Revisão é essa aqui que eu estou fazendo. Porque, Entendi. na verdade, se você pegar todos aqueles que eu fiz de exemplo, é por lá que você vai estudar. Eu só estou mostrando como vai cair. Eu estou mostrando o jeito que vai cair, a base e o ano. Então, aí você pega e faz. Vários exemplos que eu fiz, porque é assim que vai cair, entendeu? E você não precisa fazer nada diferente. Matemática, sim. Eu marquei os exercícios, mas esse não. Esse é só nome, não tem forma, não tem cálculo, não tem nada. Então é só você estudar como é que você faz. Porque o ânion, gente, o ânion ele é problema. Você tem que fazer todo o processo para poder chegar na fórmula do ânion. Então você tem que entender como faz isso. Então você vai fazer os exemplos que eu fiz, os exemplos que estão na apostila, bonitinho. Só que a apostila não ensina do jeito que eu ensino, né? Então vamos pegar uma exceção aqui. Esse não precisa nada mais que isso, viu? Então aqui você vai voltar no ácido. Então é isso que você precisa saber fazer direitinho. Ito veio do oso. Então que ácido é esse? Hipofosforoso. Então você vai fazer desse jeitinho na prova. Aí você vai no padrão. Quem não tiver conseguindo usar o padrão, pergunte para mim. Faz o ácido hipofosforoso. Só não esqueçam que ele é uma exceção. O H3PO3 é exceção e o H3PO2 é exceção. O H3PO3 só perde 2 hidrogênios e o H3 perde 1. Então, aqui o ânion dele vai ser perdendo só um hidrogênio, porque ele é exceção. Então, não esqueçam das exceções que elas vão cair. Belezinha? Então, não precisa mais que isso, Laurinha. Isso já está bom demais. Porque o importante é você saber como vai cair. E aí, você sabendo como vai cair, você vai saber o que você tem que estudar. Entendeu? Entendi. É tranquilo. A prova é tranquila, desde que estude e faça do jeito que eu estou pedindo para fazer. Bom, agora vamos para a nossa aulinha de hoje, que é só o comecinho de sal. O quente de sal vem na outra aula, que é a parte de nomenclatura e tal. Esse é o quente mesmo. Hoje nós vamos só aprender a montar o sal. Vocês já viram na outra frente um pouquinho de balançamento, não viram? Alô? Tá, Helena Lu? Sim, Gled. Hã? Sim. Sim, né? Então. Só que aqui o balançamento é facinho. Não é balançamento complicado. Bom, sal, a gente já viu que ácido começa com H, base termina com OH. O sal não começa com H nem termina com OH. E aí nós vamos aprender que toda vez que você reagir um ácido com uma base, dá sal e água. Um exemplo que a gente dá é quando a gente está com azia, né? Quando a gente está com azia, é porque o nosso estômago produziu demais ácido clorídrico, que é produzido para fazer a digestão. Mas aí você foi lá comer uma feijoada, comeu bastante e a azeitona da feijoada fez mal. A gente sempre põe a culpa em quem não é culpado, né? Então a azeitona fez mal. Aí você vai lá, compra lá
na farmácia um antiácido, que pode ser hidróxido de magnésio, pode ser bicarbonato de sódio, mas normalmente é hidróxido de magnésio, que é uma base. Aí você toma, e aí o ácido do estômago reage com a base, dando sal e água. O que nós vamos aprender hoje é a montar essa reação, chamada reação de neutralização ou salificação, que é a reação que ocorre entre um ácido e uma base. Primeira coisa importante é como que a gente faz a fórmula do sal. Aí que vocês vão ver a importância do que vocês estão estudando, que é o ânion aqui, ó. Então, toda aquela aula de ânion é para a gente usar para formar o sal. Então, sempre vem o cátion da base primeiro, não pode trocar a ordem, e o ânion do ácido. É assim que você faz a formulação do. Não esqueçam daquilo que você aprendeu na ligação iônica. Sempre que você faz assim, para fazer a fórmula, é só trocar as carguinhas. Então, você já aprendeu isso em ligação iônica, agora nós vamos usar. Então, é assim que você vai fazer a fórmula do sal. Primeiro o cátion, que é o positivo, depois o ânion, que é o negativo. O cátion sempre vem da base, o ânion sempre vem do ácido. O cátion sempre vem da base, o ânion sempre vem do ácido. O cátion sempre vem da onde? Da onde? Quero ouvir, quero ouvir? Da base. E o ânion vem da onde? Do ácido. Do ácido. Coisa linda de meu Deus. Eu gosto de ouvir a voz de vocês, caralho. Vamos lá. Não pode esquecer de balancear a reação. Daqui a pouquinho eu falo sobre essa neutralização parcial, que é usando aqueles ácidos que têm H ainda. Primeiro vamos falar da neutralização total. Bom, tem aqui um ácidozinho, HCl, e uma base CaOH2. Então eu faço aqui fora o sal, eu não faço lá dentro, tá? Para não ficar bagunçado. Então vai. Como é que formula o sal? Pega o cátion da base, Ca, com carguinha mais 2. Então, Ca mais 2 é o cátion da base. Ânion do ácido, que nós acabamos de aprender. Tira os hidrogênios. Ânion do ácido, Cl menos 1. Por que menos 1? Porque tem um hidrogênio aqui na forma. E aí é só trocar as cargas e fazer o sal. Eu gosto de fazer aqui fora. Tem gente que faz aqui dentro, fica uma bagunça. E aí o sal é CaCl2 mais água. Sempre ácido mais base dá sal e água. Quando a gente fala que o balanceamento é fácil por quê? Porque a gente sempre pode começar do sal aqui colocando 1. E sempre vai dar certo. Então é daqui que a gente começa, ó. Pode começar sempre daqui, que sempre vai dar certo. Aí é só completar, ó. Um cálcio. Precisa pôr 1? Não, mas eu coloco. 2 cloros. Hidrogênio tem 2, mais 2, 4. Portanto, 2 vezes 2, 4. Eu coloco 1 para saber que eu balanceei. Não que é obrigatório, não é obrigatório. Tá? Alguma dúvida na formulação do sal? Tranquilo? Então vamos lá. Sim, Outro né? exemplozinho. MgOH2 mais H3PO3, cuidado.
Olha a exceção aí, gente. Então, eu vou sempre colocar a exceção para você não esquecer dela. Cátion da base. Base é o que tem OH. Então, sempre você tira o OH para fazer o sal. Sobra o cátion, que é Mg mais 2. Ânion do ácido, cuidado. Esse ácido só perde 2 hidrogênios. Portanto, menos 2. Nossa, carguinha igual. Carguinha igual pode simplificar, não precisa nem trocar. Então, fica MgHPO3. Esse é o nosso sal mais água. Como eu falei para vocês, balanceamento sempre começa do sal. Nessas reações, então, 1 Mg, 1 Mg, 1P, 1P, H tem 2 do MgOH2 mais 3 do H3PO3, 5. Portanto, 2 aqui, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Belezinha? Agora um que eu te dei o nome. Ácido sulfúrico mais hidróxido de sódio. Então, você vai montar a formulinha primeiro. Montar a formulinha primeiro. Então, vem aqui. Monta a fórmula do ácido sulfúrico. Vai lá no padrão. Hidróxido de sódio. NaOH, que são as bases. Então, você vai ver lá na tabelinha de bases que o Na é mais 1. Portanto, NaOH. Vai ser legal porque vocês vão estudar para a prova. E aí, quando a gente for fazer, voltar no sal, para dar um nome, vocês já vão estar mais craques. Aí vai lá, cátion da base, Na, só tirar o OH. Ânion do ácido, só tirar o H. É só 4 menos 2, troca, troca. Aqui não precisa pôr parênteses, porque é 1. Você não tinha que pôr um parênteses aqui, mas não precisa. Tá? Então, sal Na2SO4. Para balancear, começa do sal e faz o balanceamento. Beleza? Só um comentário antes que encerre aqui. A neutralização parcial é quando você usa o parcial. Então, ele fala lá no exercício, faça a neutralização parcial. Nós nem vamos dar tanta importância para isso, mas eu fiz um exemplozinho aqui, ó. Então, lembre lá que o H2CO3 tem 2 ânions. O CO3 menos 2 e o HCO3 menos 1. Então, quando eu estou fazendo a neutralização parcial, eu vou usar o bicarbonato aqui. Então, fica Na mais 1, cátion da base e o ânion do ácido. Não pode trocar. Tem gente que escreve assim, ó. Fala, mas professor, é igual, eu escrevi certo. Aí ele põe o Na depois. Não pode. O cátion tem que vir sempre antes. Não esqueçam disso. Tá bom? Nós vamos voltar nisso. Então, não se preocupe, que essa aula vai continuar. Hoje foi só a gente está plantando e dando aquela adubada para voltar em sal depois, daqui 2 semanas. A gente vai voltar no sal e aí vocês vão fixar melhor, porque vocês vão ter estudado para a prova. Base e ânion. Então, quando a gente voltar no nome do sal, a gente faz as reações tudo de novo e aí a gente aprende a dar nome no sal.